Olá, continuando agora o nosso estudo sobre as funções exponenciais, vamos trabalhar um pouco com a questão do sinal das funções exponenciais, o que leva diretamente à questão das equações e inequações exponenciais. Então, vamos começar apresentando aquilo que seria, por assim dizer, a ideia principal da solução de equações e inequações exponenciais. Então, existe uma estratégia que é basicamente a única estratégia de solução, que é aquela de reduzir os termos da equação ou da inequação a funções exponenciais de mesma base, independentemente do que vai acontecer com os expoentes. Então, na hora de você tentar fazer essa redução para a mesma base, pode ser que os expoentes fiquem diferentes, pouco importa, porque o nosso critério aqui é de reduzir sempre todos os termos que apareçam à mesma base. E é importante fazer só uma consideração: quando você tem inequações, é importante saber se você está lidando com uma base maior que 1 ou com uma base que fica entre 0 e 1. A gente só vê que só tem essas duas possibilidades. Por quê? Porque se a base é maior que 1, a função é crescente. Então, dizer que a elevado a x é maior que a elevado a y é o mesmo que dizer que x é maior que y, justamente porque ele é crescente. Então, para esse ser maior que esse, os expoentes têm que satisfazer exatamente ao mesmo ordenamento, né? O mesmo ordenamento que está aqui. Agora, se você tiver numa situação em que o a está entre 0 e 1, então a função é decrescente. Então, o fato de o a elevado a x ser maior que o a elevado a y vai significar justamente o contrário, que o x é menor do que o y. Tá? Então, inverte-se a ordem. Isso é importante, porque na hora que você for passar desta equação para esta, que é o objetivo, ou seja, retirar o elemento exponencial para poder resolver a equação, porque na função exponencial os termos incógnitos estão no expoente, então você tem que achar alguma maneira de fazê-los descer. Então é importante você saber como fica o sinal de desigualdade. Então isso é importante de trazer com a gente, tá bom? Vamos ver alguns tipos principais. Na verdade, nós vamos ver três tipos principais de equações e inequações, porque a equação não é a mesma coisa que a inequação. Tirando essa questão dos sinais, desse caso mais delicado, é exatamente a mesma estratégia, tá? Então, aprendendo um, você está aprendendo o outro. Então, vamos pensar nessa inequação aqui: 3 elevado a x elevado a x menos 1 menor ou igual a 729. Ora, é óbvio que a base que eu estou procurando é 3. Então, eu tenho que procurar justamente reduzir este termo a uma base similar. Então, o que eu faço? Eu me dou conta que é um 3, não um 2. Eu me dou conta que 729 é 3 elevado a sexta, tá? E reescrevo a equação então, dessa maneira. O que eu fiz então? Eu reduzi a equação a termos da mesma base. Aí, com isso aí, eu posso então usar a regra de que quando você tem dos dois lados de uma igualdade ou desigualdade, funções exponenciais da mesma base, os expoentes têm que ser iguais ou desiguais, evidentemente iguais se fosse uma equação, mas eles têm que ser iguais ou desiguais, seguindo aquela regra, se for uma desigualdade, que nós apresentamos anteriormente. Então, aqui nesse caso, como a base é maior do que 1, a gente simplesmente continua com o expoente do mesmo jeito, com a desigualdade do mesmo jeito, e essa equação que está aqui, x² menos x, nada mais é que a multiplicação, seguindo a regra de potenciação já vista, desses dois termos. Então, nós chegamos a uma inequação de segundo grau, uma inequação quadrática, e nós temos aqui, lembrar só que tem que tomar cuidado com esse sinal, mas como nós temos aqui uma situação em que a base é maior que 1, não tem problema, o sinal continua o mesmo. Então, o que
Relembrando, se a base for maior que 1, mantém o sinal de desigualdade. Se a base estiver entre 0 e 1, inverte o sinal de desigualdade. Aqui para frente, evidentemente, teria que se resolver a equação quadrática, né? Essa parte, evidentemente, é uma parte que já foi trabalhada, nem precisa de ser feita aqui. Vamos passar para o próximo tipo principal, que é um caso em que agora a base é menor do que 1, né? É meio. Então, nós podemos transformar para uma base, colocar isso em termos de fração, só para ficar mais claro. Nós podemos, então, escrever essa mesma inequação agora, procurando fazer bases iguais, mas ainda não estão. E aí eu posso fazer duas coisas. Eu posso mudar o 2 para meio desse lado e ficar com dois lados de base menor que 1, ou eu posso alterar o meio como sendo 2 elevado a menos 1. Aí eu fico com a base que ainda é maior que 1, mas o expoente vai ficar alterado, né? Então vou fazer isso para poder trabalhar com a preservação do sinal de desigualdade. É a mesma coisa, tá? Então eu vou transformar para base maior que 1. Então ficou assim. Vejam que agora apareceu esse sinal, justamente por conta da minha ideia de manter a base maior que 1. Tá? Então, mesma base, eu posso agora igualar ou desigualar, né, os expoentes. Então, eu simplesmente mantenho o sinal de desigualdade, porque ele só depende do tamanho do valor da base, tá? Que ele é maior que 1. Então, eu mantenho, mas veja o que vai acontecer aqui. Apareceu um menos. No final das contas, esse menos vai fazer aparecer a inversão que estaria acontecendo se eu tivesse adotado a base menor do que 1. Então, dá na mesma. Você só muda o lugar onde essa inversão acontece. Então, seguindo aqui o cálculo, dá x maior que 3 como solução. Então, esse é o princípio básico, é a mesma coisa que nós fizemos na outra, só que com esses cuidadinhos a mais aí. Então, vamos para um terceiro tipo. Esse daqui, esse é um tipo interessante, porque já não é mais uma base igual ou desigual a outra com a mesma base, uma função igual ou desigual a outra com a mesma base, mas nós temos aqui somas e subtrações. Tá? Isso altera um pouco a situação, porque agora a estratégia, antes de fazer todo o processo de transformar para a mesma base, é colocar uma variável que seja igual a base, que obviamente que transparece nos cálculos, mais elevada à função x. Aí vocês perguntariam, mas e esse cara aqui, ó, não vai dar problema não se eu fizer isso? Aí tem que lembrar as propriedades, aqui também, né? Aí tem que lembrar as propriedades da potenciação, né? Se eu tenho 2 elevado a x mais 3, isso vai ser igual a 2 elevado a 3, que é 8, vezes 2 elevado a x. Então, o que acontece? Esta equação que aqui está, quando eu uso essas propriedades, elas geram, e essa transformação aqui, elas geram essa equação em equação quadrática. Se vocês olharem aqui, ó, 2 elevado a 2x mais 2, que é esse primeiro termo que está aqui, eu fiz como 2 elevado a 2x vezes 2 elevado a 2. 2 elevado a 2 é 4, então ficou 4. 2 elevado a 2x eu posso escrever como 2 elevado a x ao quadrado, mas 2 elevado a x é y, então ficou 4y ao quadrado. Isso aqui agora voltou a ser uma equação quadrática, e eu posso então resolvê-lo. Aqui eu vou resolver só para a gente ir até o fim, porque teve essa colocação aqui. Então eu resolvo, ela dá uma situação de ou, né? Então pode ser ou y maior que menos infinito menor que 1/4, ou y maior que 2 menor que infinito, são dois intervalos disjuntos. Mas eu não resolvi ainda, porque esse cara aqui não é o cara que eu quero. O cara que eu quero
é o x. Então, eu tenho que substituir ainda o y pelo que é, né, que é 2 elevado a x, nas duas situações. E eu, então, agora aqui resolvo reduzir então o meu problema ao problema anterior, a um dos dois que nós já tínhamos visto. No caso, o primeiro, que a base aqui é maior que 1. E aqui, como a base é maior que 1, eu mantenho o sinal de desigualdade e simplesmente tiro daqui que x é menor que menos 2. A mesma coisa aqui, a base é maior que 1, então eu mantenho o sinal de desigualdade. Vejam que é esse aqui, né? Então, 2 elevado a x é maior que 2. 2 elevado a x é maior que 2. Eu, então, tiro daqui que x tem que ser maior que 1, lembrando que tem um 1 aqui, né? Tá? Então, com isso eu resolvo basicamente os três tipos de inequação exponencial que você encontra por aí. Claro que sempre pode aparecer um que não foi pensado ainda, mas esses são, digamos assim, se você tiver uma boa capacidade de resolver esses três tipos, aqueles que aparecerem um pouco diferentes, você provavelmente vai ter a condição de lidar bem com eles, tá? Então isso era o que nós queríamos falar sobre inequações exponenciais. Muito obrigado pelo interesse em assistir.